Fale do Evangelho. Se você ouviu uma palavra, remoa a palavra, fale com o teu colega de trabalho. As pessoas estão dispersas, mas pelo teu trabalho, uma família se reencontrará nos caminhos do Senhor. Por essa parte, Deus seja louvado. Amém. Glória ao Senhor. Vamos ler, irmãos, as Escrituras no Evangelho segundo escreveu Marcos. Evangelho de Marcos, no capítulo 16. Evangelho de Marcos, capítulo 16. Vamos ler a partir do verso 14. Verso 14 ao 20º. Lemos com a ajuda de Deus. Amém. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome: expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Encerramento do Evangelho segundo relatou Marcos, irmãos. Jovem Marcos, era bem jovenzinho no tempo do Senhor Jesus, assistiu, mas pouco participou. E aqui, irmãos, relata os últimos momentos, segundo Marcos, os últimos momentos do Senhor Jesus como homem, já ressuscitado, já transfigurado. E o Senhor, estando com os apóstolos, não aos 12, mas aos 11, porque Judas o tinha traído, já havia morrido, se assentaram e mostrou para eles a incredulidade de cada um. Imagine você que recebe essa palavra. Imaginemos nós todos que os próprios apóstolos vacilaram na fé, que os próprios apóstolos vacilaram em crer no Senhor Jesus, nos milagres, nos poderes dele emanado, nos favores, nas curas. Porque, irmão, o homem, a mulher, quando nós ainda há pouco estávamos falando, aconselhando os irmãos a falar do Evangelho, a falar da obra, a convidar para participar de culto, até para aqueles que estão dentro da igreja. Quando nós nos afastamos por um tempo da presença do Senhor, a nossa fé, ela cai. Parece que a chama diminui do Espírito Santo sobre nós. E foi assim com os próprios apóstolos, irmãos. Homens empoderados, que depois, com a descida do Espírito Santo, então, as pessoas colocavam os enfermos à frente deles, para o caminho onde eles passassem, todos eram curados. Homens escolhidos por Deus
para uma grande obra na terra, eles também vacilaram a fé. Eles também foram incrédulos. E o que nos separa deles, irmãos? O que você tem de pior que aqueles homens que andaram com o Senhor Jesus? Nada. Então, o momento em que você está da sua vida, o momento em que você se encontra, em que os montes, as montanhas, as florestas, você se imagina, você se enxerga como se tivesse tudo fechado sobre você. Você está sozinho, sozinha. Você não encontra a porta aberta para resolver o teu problema. Ei, o Senhor entende. O Senhor hoje nos desperta para pregar essa palavra, porque o Senhor conhece o teu coração. O Senhor conhece a fragilidade do momento em que você está passando. Mas, irmãos, nunca nós podemos deixar de tentar, de buscar, de clamar, de provocar o Espírito Santo para que Ele esteja junto a nós. Os tempos podem estar difíceis, você pode estar vivendo num deserto, mas tem rios de águas que correm do trono da glória de Deus, e esse rio vai passar pelos teus caminhos por esses dias, irmão, irmã. Irmãos, a palavra do Senhor, o conselho do Senhor Jesus foi àqueles incrédulos, assim como eu, assim como você, porque há tempos que nós estamos desta maneira. E o Senhor Jesus disse para eles: vai, todo tempo é tempo, pregai o Evangelho. Pregai o Evangelho a toda criatura, para o teu patrão, para o teu esposo, para a tua esposa, para os teus filhos, para o teu funcionário. Sempre tem alguém que você olha para o rosto da pessoa, tá tudo bem. Mas se você chegar a abraçar aquela pessoa, encostar nela e falar assim: ei, Deus manda te dizer que Ele te ama, viu? Você vai ver que a pessoa vai desabar. E por quê, irmãos? Porque nós somos carne e osso. Igual ao teu deserto, pode ser que o teu amigo, a pessoa que você mais quer bem, também esteja passando por um deserto. Pode ser que o teu filho, a tua filha, ainda que ele seja jovenzinho, ele esteja passando por um deserto pior que o seu. Pregai o Evangelho a toda criatura. E quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Mas a condenação vem por Jesus Cristo, não por nós, hein, irmãos? Então, a todo tempo, se o Senhor colocou que nós precisamos pregar o Evangelho a toda criatura, nós precisamos pregar enquanto a vida, a esperança, devemos pregar a todo tempo. O batismo não é o batismo da congregação cristã apostólica que salva, não é o batismo assembleiano que salva, não é o batismo da congregação cristã no Brasil que salva, não é o batismo de igreja A, X, Y. Não, é o batismo de Jesus Cristo. O mandamento do Senhor foi o batismo de João Batista, que é por imersão. Esse batismo, essa declaração, essa confissão que nós devemos fazer quando nós já temos a nossa consciência, declarando que o Senhor Jesus é o nosso Salvador, esse batismo, o Senhor quer, o Senhor recomenda e o Senhor precisa que você tome esse passo, a quem não tomou ainda. Ah, mas eu errei, eu pequei. Irmãos, a justificação vem pela graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Senhor já deu na oração a respeito de alguém que foi afastado de alguma igreja por homem. O Senhor hoje justifica os nossos caminhos na presença dEle. O Senhor quer a todos a que esta palavra alcance dentro dos átrios de adoração. O Senhor quer que nós busquemos Ele de dia e de noite.
O Senhor quer que seja elevada uma adoração à santidade do Senhor. Fica os nossos caminhos na presença dele. O Senhor quer a todos a que esta palavra alcance dentro dos atos de adoração. O Senhor quer que nós busquemos Ele de dia e de noite. O Senhor quer que seja elevada uma adoração à santidade do Senhor. Fica os nossos caminhos na presença dele. O Senhor quer a todos a que esta palavra alcance dentro dos atos de adoração. O Senhor quer que nós busquemos Ele. Hoje Ele recomenda, Ele convida. O Senhor quer que seja elevada uma adoração a que esta palavra alcance dentro dos atos de adoração. O Senhor quer que nós busquemos Ele. Hoje Ele recomenda, Ele convida. O Senhor quer que seja elevada uma adoração a que esta palavra alcance dentro dos atos de adoração. O Senhor quer que nós busquemos comunhão com o Senhor a todo tempo. E quando vem uma profecia, quando vem uma palavra, quando vem o Espírito Santo do Senhor falando dentro do teu coração alguma promessa, que você possa crer, irmãos, que você possa crer, irmãs, famílias, jovens, o que o Senhor fala no teu coração, na tua mente, promessas que o Senhor tem, não são sentimentos da tua cabeça, é o Espírito Santo falando, é da minha vontade. O Senhor se agrada por tudo que é bom. O Senhor se agrada de tudo que é para aumentar a adoração. O Senhor se agrada na exaltação dos pequeninos dele na terra. Todavia, vem a palavra, vem o sentimento, vem a profecia, mas nós não cremos, irmãos. Nós colocamos para trás as promessas. Ainda esta semana, o Senhor deu diversos sinais para nós de um assunto da minha família, e veio um homem com um conselho e desfez tudo os sinais que nós tínhamos recebido. Ele falou, não, você não tem capacidade não, vocês não podem, não é tempo. Aquilo nos constrangeu, mas buscando do Senhor, o Senhor falou, é a minha palavra ou é o conselho do homem? E hoje o Senhor vem por essa palavra para te anunciar, os projetos de Deus são imutáveis. O que o Senhor prometeu está prometido na tua vida, mas você precisa ter fé. Porque aos que tiverem fé, está escrito assim, os sinais seguirão aos que crerem, aos que tiverem fé. Pode cair o mundo em cima de você, você ficará de pé. Os sinais seguirão os que crerem no nome do Senhor. Em nome do Senhor expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem coisa mortífera não lhes fará dano algum, impondo mão sobre os enfermos os curarão. Esse foi o conselho do Senhor antes da ascensão. Você precisa de mais alguma coisa? Você precisa de mais poder? Tem alguém enfermo na tua casa? Você vai esperar que o homem ore por ela? Vai você, clame, chore, derrame suas lágrimas ao Senhor, busque comunhão. Quando você se sentir empoderado pelo Espírito Santo, impõe a mão sobre o enfermo da tua casa e o Senhor curará no nome do Senhor Jesus. Não tem porta fechada para quem adora ao Senhor. Não tem porta fechada para quem é um adorador, para quem crê, para quem busca, para quem bate. Então hoje o Senhor vem por essa palavra, é sexta-feira, já vem o final de semana, e se renovarão
os medos na sua vida. Mas hoje o Senhor te convida a colocar um ponto final nessa história de perda, nessa história de derrota. Coloca o Senhor Jesus na tua frente. Coloque o Espírito Santo dentro do teu coração. Invoque o Espírito Santo para que ele esteja no meio da tua família e cancele os projetos do inimigo para a sua vida. Cancele, repreenda os espíritos de derrota, repreenda, irmãos, o mal, repreenda as enfermidades, repreenda a fome, repreenda a vergonha, repreenda a nudez, repreenda os desencontros, repreenda, irmãos, os desacordos. Creia no Deus que você serve, fale de Jesus Cristo. Tenha certeza do Deus que você adora e o Senhor fará obras abundantemente no meio de nós. Esta é a palavra que o Senhor nos manda e que o nome de Deus seja sempre louvado. Amém. Glória ao Senhor. Agora em comunhão, agradecemos esse culto com uma oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória ao Senhor. Aleluia. Altíssimo soberano Deus, Pai de infinita misericórdia, mais uma vez estamos aos teus pés, rendendo-lhe graças por mais um culto de adoração à tua santidade divina. Graças te damos pelos hinos que cantamos, pela oração que tu tem recebido nos céus. Maiormente nós te agradecemos por essa santa, bendita palavra. Senhor, nós temos fé, confiança, nós temos certeza, Senhor, que essa palavra trabalhará nas nossas vidas. Senhor, que possamos falar das mensagens de Jesus Cristo para quem amamos, para quem queremos bem, para aqueles desconhecidos que encontramos na rua, na condução, porque pelas nossas bocas, Senhor, se Tu recomenda hoje por essa palavra, é porque Tu, Senhor eterno, desbravará a vida de alguém que nunca pensou que seria tocado pelo Teu Espírito. Senhor, usa nós na Tua presença. Usa nós, Senhor, para falar com o mais humilde e para falar com a maior autoridade também. Senhor, desperta-nos para Te servir e fazer a Tua vontade. E permita que possamos crer em Ti, Senhor, que és poderoso sobre todas as coisas. Que possamos crer na intermediação que há entre nós e Ti, Senhor Deus, por Jesus Cristo nosso Senhor. Ó Deus de misericórdia, é uma oração de agradecimento, mas nós queremos proclamar aqui nesta oração, Senhor, que seja repreendido toda incredulidade, todo projeto de destruição que há no meio do Teu povo. Senhor, nós repreendemos toda sorte de espírito mau, de incredulidade, toda destruição, enfermidade, Senhor, no nome do Senhor Jesus. Que haja paz, prosperidade, tanto no espírito quanto na vida material também. Que haja prosperidade, Senhor, nos nossos trabalhos na Tua obra. Frutifica a Tua obra, Senhor, e o Seu nome será glorificado. Graças te damos por tudo. Despede-nos em paz, dê a nós, a quem nos assiste, um final de semana feliz, de paz, de noites bem dormidas, de saúde, e que possamos, cada um de nós, procurar, Senhor, um átrio santo para nos acostarmos e participarmos de cultos em memória da Tua santidade divina. Se as igrejas se fecharem, que, Senhor eterno, que os televisores, que os aparelhos telefônicos possam conectarem e que possamos continuar em comunhão na Tua presença. Graças te damos por tudo, não que haja em nós merecimento, mas em nome de Jesus Cristo, Filho do Teu amor, que vive para sempre. Amém. Glória ao Senhor. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Aleluia.